19 em diante. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19 em diante. Diz assim o texto: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém. Você pode orar comigo? Santíssimo Pai, mais uma vez nós oramos. Oramos agora, Senhor, pedindo a Tua direção, pedindo a Tua graça sobre a vida da Tua igreja, que acabou de ouvir, Senhor, a leitura da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que tens o controle, que tens o domínio, és Tu, Espírito Santo, que nos convence. Todo o trabalho, toda a área depende de Ti. Somos apenas instrumentos para o Teu usar. Visita cada um de nós nesta noite e fala ao nosso coração, e desde já Te agradecemos. Amém. Nós temos um título para essa preleção: Construindo uma amizade com Deus. E o versículo que será o versículo chave para essa preleção é o versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo essa carta à igreja de Corinto, uma igreja e uma comunidade que estava passando por diversos problemas, e alguns desses problemas foram levados até o apóstolo para que ele tomasse decisões, para que ele, como líder, como aquele que havia dado início à propagação do Evangelho naquela comunidade, naquela localidade, fosse ele mesmo que instaurasse e desse organização para aquela comunidade. Os irmãos de Coríntios eram irmãos espirituais, era uma igreja muito envolvida com a ação do Espírito Santo. Era um povo que falava em línguas, profetizava, existia no meio deles muitas manifestações do poder sobrenatural do Espírito Santo. Então era uma igreja que era envolvida em ações, era envolvida em trabalho, era uma igreja ativa, porém eles estavam passando por algumas dificuldades, até mesmo por causa da forma como eles encaravam a vida. Era uma comunidade que outrora não conhecia um Deus verdadeiro. Era uma comunidade de um povo que vivia de uma forma dissoluta, ou seja, apenas preocupavam-se com o seu prazer pessoal. Era uma comunidade muito dada ao vinho, dada às festas. Era um povo cujo os templos voltadas para deusas, que eram deusas no significado na mente deles,
que eram, para o conceito cristão, profanos. Eram cultos onde existiam orgias, eram pessoas que estavam habituadas com uma forma de vida completamente diferente da vida para o qual eles haviam agora aceitado. Tudo isso, e mais ainda o fator interno em relação à liderança, trouxe sérios problemas para aquela comunidade e fez com que o apóstolo escrevesse para aqueles irmãos. E um dos problemas para o qual Paulo havia sido notificado era que aquela comunidade, alguns irmãos estavam tendo problemas relacionados a comer carne. Eles estavam passando por dificuldades, porque naquele período e a comunidade em que eles existiam, todos os animais que eram abatidos, primeiramente eles eram oferecidos a ídolos, a supostos deuses, e todo o açougue que existia de uma forma com esse conceito de que todo animal deveria ser primeiro oferecido, e a principal divisão daquele alimento, daquela carne, era levado para o templo pagão, onde as pessoas faziam festas, orgias e comiam, e a carne que sobrava daquela festividade, daquela profanação, era direcionada à venda. E alguns irmãos estavam com dificuldade, porque não existia naquele período um açougue que pudesse vender uma carne que não fosse oferecida a supostos ídolos. E alguns cristãos não compravam e não comiam carne, porque eles julgavam que se eles comessem, eles estariam adorando a ídolos estranhos. E alguns outros cristãos que não tinham mais esse conceito da existência de supostos deuses, pessoas que não acreditavam na existência de que pudesse alguém oferecer a ídolos e aquela carne ser contaminada, comiam normalmente, não tinham problema algum. Porém, a questão foi levada até o apóstolo. E alguns cristãos que não gostavam e não se sentiam à vontade de ver outros comerem, estavam perguntando para Paulo se era lícito, ou seja, se era permitido eles comerem daquele alimento, uma vez que era oferecido a eles. E o apóstolo Paulo, explicando para aquela comunidade e principalmente direcionando o foco para os irmãos que estavam comendo a carne, ele orienta aquela igreja, aqueles irmãos, que por causa dos irmãos que achavam que comer carne que era oferecido a ídolos estariam pecando, os irmãos que estavam comendo, que não consideravam problema algum, deveriam abster-se, não deveriam participar daquele alimento em detrimento, ou seja, em favor dos irmãos que achavam que se contaminavam. E esse conceito, Paulo diz nesse versículo: fiz-me fraco para com os fracos. Não que o apóstolo estivesse dizendo que ele era fraco fisicamente ou moralmente de alguma forma. Esse fraco no conceito de Paulo era que ele abria mão, ele se fazia ou ele deixava de fazer alguma coisa que outros pudessem julgar que fosse errado, mas no conceito dele não. Ele assim abria mão disto para que alguém ou algum irmão ficasse em paz. Então esse conceito de fraco, ele não pesa para nós num conceito físico, mas ele entra num conceito espiritual e talvez até moral. Baseado nisso tudo, amados, é o que nós estamos fazendo essa introdução para que você possa entender qual era o pano de fundo, qual era a situação pelo qual Paulo escreveu essa frase. Aliás, não essa frase, mas uma carta inteira. E nós vamos fazer uso disso, trazendo para a nossa vida, para um conceito do século 21. Que importância tem algo que foi escrito há tanto tempo atrás? Por que nós estamos investindo tempo em estudar um texto, em falar de algo, de pessoas que já morreram há tantos séculos? Qual a importância que tem essa palavra para nós, igreja do século 21, que não vivemos e não comemos carne oferecida a ídolos, porque no nosso país, o nosso açougue não tem esse conceito. Nós não temos esse problema.
podemos comprar normalmente alimento, mas esse conceito ele cabe para nós, brasileiros. Mas em outras localidades, não aqui no Brasil propriamente, mas até mesmo pode acontecer que algumas pessoas fiquem cismadas com algum tipo de alimento por causa da fome. Eu sei que quando a primeira vez que eu estive na Bahia, a minha mãe, que é baiana, mas eu nasci em São Paulo, e eu tinha muita vontade de comer acarajé. Eu sei que para alguns baianos eu não estou falando nada demais, mas para um paulistano, acarajé é algo diferente. Mas qual era o conceito que a minha mãe baiana tinha em relação ao acarajé? É que o acarajé, no conceito dela, era oferecido às entidades espirituais do candomblé, porque a grande maioria das pessoas ou das mulheres que faziam o acarajé estavam vestidas de baiana e muitas delas eram adeptas do candomblé, então não ficava bem um evangélico comer acarajé. Vejam, estou falando de algo do século 21 e cabe perfeitamente com aquilo que acontecia há 21 séculos atrás com aquela comunidade. Irmãos, entidades, na realidade, não tem nada que possa influenciar a nossa vida, uma vez que nós estamos em Cristo. Um alimento que talvez tenha sido feito por alguém que seja adepto do candomblé ou tenha oferecido a qualquer entidade, isso não pesa para a nossa vida. Mas qual é o conceito? No caso da minha mãe especificamente, que hoje já é falecida, se eu comesse, eu estaria pecando, não estaria muito bem. E aí o que nós fizemos? Nós encontramos um acarajé evangélico. Encontramos uma lanchonete cuja a cozinheira, ela falava assim: não, aqui não tem problema porque eu sou evangélica e o meu acarajé é evangélico também. Olha, irmãos, não tem acarajé nem evangélico, nem acarajé umbandista. O acarajé é um alimento. Ele é um alimento e é muito bom, eu gosto dele. Mas entendam que para que o coração e a mente de uma irmã ou de um irmão que pode achar que se você comer um alimento que veio, é proveniente da cultura africana, que tem um cunho voltado para o candomblé, que isto vai nos contaminar. Para quem come, que era o meu caso, que não considerava nada disso, não tinha problema, mas para minha mãe era problema. Então, por causa dela, eu não comi o acarajé original. Eu comi um acarajé fake, o acarajé com o ar, e diferente porque era evangélico. Eu não vi nada diferente, irmãos, nem gosto, nem sabor, nem formato, nem nada. E não é mesmo. Mas o conceito é esse, o conceito que Paulo estava levando em consideração. É que eu estou falando de comida e usei esse exemplo básico, mas isso não se atém à questão alimentar. Eu e você, como cristãos, como homem ou mulher de Deus, ou que não ainda tenha se envolvido com o Evangelho, mas o pensamento e o conceito pelo qual o cristianismo foi colocado nessa terra é para que nós, seres humanos, que costumamos pensar quase que 99% em nós mesmos, deveríamos ligar o nosso pensamento não somente no que eu acho que é importante para a minha vida, mas por ser cristão e praticante, também levar em consideração a vida do meu irmão ou da minha irmã, que por algum motivo, por alguma situação, não se sente à vontade com algumas coisas. E no meio evangélico, muita coisa esquisita já aconteceu. Hoje bem menos, mas no passado as coisas eram muito mais extremadas, a ponto de algumas irmãs na igreja sede não subir ao púlpito para limpar, porque consideravam que o púlpito era um lugar santo. Então as irmãs limpavam toda a igreja, mas chegava no local do púlpito, tinha que ser um obreiro para limpar, porque a irmã não queria subir
para não, sei lá, quebrar uma áurea, qualquer coisa que na cabeça dela existia. E tamanha era a impressão que essa irmã tinha em relação ao púlpito, que na igreja sede existia uma paredezinha com algumas colunas de enfeite. E foi feita uma mudança e tiraram todas aquelas colunas de cimento. E algumas pessoas levaram a coluna para casa, como se aquilo fosse uma relíquia que tirou do púlpito. E eu estou falando de evangélicos. Por causa dessas coisas e dessa linha de pensamento, Paulo escreveu. E parece estranho para alguns de vocês, mas a pessoa que olhava para isso não achava estranho. Para vocês terem ideia como a coisa é no mundo evangélico, tem irmãos que não sobem no púlpito de sapato, tiram o sapato para subir no púlpito porque acham que o lugar é santo. Irmãos, isso daqui é um cimento rústico. Não existe santidade na estrutura da igreja. A santidade tem que existir na minha e na tua vida. Eu e você, nós somos chamados para sermos santos. Mas a partir do momento que eu sair daqui, toda essa estrutura pode ser desmanchada. Toda essa estrutura não tem diferença alguma quem subir aqui, porque o local propriamente não existe uma santidade. Mas para não ferir o sentimento de alguns irmãos, eu já vi isso. Irmãos subiram no púlpito, tiraram os sapatos, só subiram de meia. Eu olhei e fiquei quieto, porque para aquele irmão, subir no púlpito era subir descalço. Lembrando o que foi dito para Moisés, quando ele subiu no monte, estava lá a sarça ardendo, e foi dito para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Porém, isso não acontece aqui. Pelo menos eu não estou enxergando nenhuma sarça ardendo. Se os irmãos estão enxergando, me avisem. Eu não estou vendo. Mas se caso isso acontecesse, de começar a sair um fogo aqui, eu seria o primeiro a pegar um balde de água e jogar sobre ele, porque seria incêndio. Nós ainda não temos extintores, aliás, temos que comprar. Existiu um propósito para o que Deus fez com Moisés. Você não tem notícia de algo ter acontecido desse mesmo gênero na vida de Paulo, na vida de Pedro, ou com qualquer outro profeta do Velho Testamento. Só aconteceu única vez com Moisés e com um propósito. O propósito foi chamar a atenção de Moisés. Aquele fogo começou e ele estava distante, e ele viu o fogo e aquilo chamou a atenção e ele foi até lá. E a voz que falou com ele foi a voz do Senhor. E disse para ele que deveria tirar a sandália. E qual é o conceito de tirar a sandália? O conceito, irmãos, é a questão do pecado. Nós carregamos o pecado. O próprio Jesus usou esse conceito com seus discípulos quando ele lavou os pés dos discípulos. E disse para eles: só precisa lavar os pés. Por quê? Porque quando nós caminhamos, no caso, o conceito do pecado, ele é dia após dia. Então o conceito do pé está com pó e a sandália carregar todo aquele. Então tirar a sandália significava: você deve tirar, abrir mão do seu pecado e entrar na presença do Senhor de uma forma santificada. Isto não mudou. Eu e você temos que entrar na presença do Senhor em santidade, sabendo que Ele é santo. Então o meu coração, a minha mente deve estar voltada para o Senhor e entender que Ele é santo, e eu e você devemos também nos comportar como santos diante do Senhor. Mas alguns conceitos de forma concreta, física, não tem sentido nos dias atuais, a não ser que o Senhor revele isso de uma forma direta. Aí não sou eu que vou colocar empecilho naquilo que Deus revelar e trouxer de uma forma profética na boca de alguém. Aí o Senhor tem o porquê de fazer. Fora isso, amados irmãos,
Nós não guardamos o sábado, nós não fazemos circuncisão, nós não temos festa da lua nova, nós não temos um monte de coisas que são usadas no conceito judaico, porque aquela simbologia só tinha importância para aquele povo, para aquele determinado local. Hoje para nós não tem motivo de nós fazermos tais coisas, porque não tem sentido isso. Paulo não orienta a igreja a fazer tal coisa. Nós não temos orientação dos apóstolos para fazermos tais coisas. E o apóstolo Paulo fala exatamente a respeito disso. Então, todo esse conceito de uma vida cristã voltada para o Senhor e dedicada não exclusivamente para a sua própria vida, mas dedicada a sua vida também a outro. Ou seja, se eu, por causa dos meus hábitos, estou ferindo alguém deixa, está entristecido, deixou de vir para a casa de Deus por minha causa, qual é o conceito cristão? Eu devo fazer todo o possível para que aquele irmão ou aquela irmã, ele volte para a casa do Senhor, se sinta bem na casa do Senhor. Então o conceito cristão é, eu tenho que abrir mão do meu orgulho pessoal, em detrimento, ou seja, em favor de algum irmão ou irmã que esteja entristecido por minha causa ou por alguma situação que aconteceu na casa do Senhor. Esse é o conceito que Paulo está colocando para a igreja. E essa é a parte prática dessa pregação. Por quê? Porque é muito importante isso, que no meio cristão haja paz entre os irmãos, haja conformidade entre os irmãos, em que eu e você possamos olhar para o nosso irmão com um olhar de amor, não com um olhar de ódio, não com a vontade de que o irmão suma, mas que você e eu possamos entender que algumas pessoas têm dificuldade em trilhar o caminho do Evangelho. E qual é a importância disso tudo? Nós devemos ser compreensivos. O cristão deve ser uma pessoa pacífica, compreensiva, e entender que você vai ver no mundo evangélico muitas coisas que são estranhas para nós às vezes. Mas os irmãos estão bem assim, se sentem bem assim, então amém, que continue daquela forma, desde que não estejam pecando, desde que não estejam fazendo algo que não seja cristão. Por causa do hábito, em algumas igrejas não se bate em palmas, não batem palmas. No meio neopentecostal não cantam hinos da harpa cristã. Em alguns lugares não usa bateria porque considera que bateria é coisa do diabo. Irmãos, o diabo não inventou coisa nenhuma, ele é burro. Quem inventou isso foi o homem. Mas em algumas denominações, bateria não entra. E aí? Não vai entrar mesmo. Isso vai mudar alguma coisa? Vai deixar de ser mais santa aquela igreja porque não entra bateria? Ou a nossa igreja vai ser uma igreja profana, adora Satanás porque tem bateria? Olha, irmãos, como eu disse para vocês, eu nunca vi Satanás tocar bateria. E nem vou ver. Sempre vai ser um servo de Deus ou uma serva de Deus sentada aqui louvando a Deus. Mas se para alguns isso faz tanta diferença, a igreja não teria. Se caso a maioria dos irmãos achasse que bateria não é de Deus, eu não iria forçar os irmãos a ter bateria. É esse o propósito, vocês entendem? Então eu e você, nós temos que estar em paz. Mesmo que o irmão ou a irmã de outro ministério considere, então amém, para você então fica assim, irmão, fique em paz. A minha igreja é certa porque eu uso tal roupa, e a tua não usa, então amém, fique no seu ministério com a sua roupa, do jeito que você acha certo. Nós não vamos brigar por causa disso. Eu não tenho que enfiar a goela abaixo de ninguém o costume do meu ministério, e muito menos alguém com um ministério diferente querer que nós sejamos como eles. Esse é o significado dessa palavra. Paulo estava orientando aos irmãos que devessem viver em paz, naquilo que não ferir o cristianismo, não fere os conceitos cristãos. Nós não estamos falando de algo que é pecado e eu tenho que adotar.
Não é assim que funciona. O que é pecado em qualquer lugar. Aquilo que é errado em qualquer lugar. Mas tem coisas que não têm importância, irmãos. Não faz a menor importância. E como eu disse para vocês, em alguns lugares cristãos, até para escolher a cor da cortina, é feita uma campanha. E uma irmã ou um irmão tem uma revelação e decide que a cor da cortina é amarela. E amém por isso. Nós não temos cortina aqui, mas em outros lugares precisa de uma revelação para saber a cor do uniforme das irmãs. Amém por isso. Eu não tenho problema com isso. Eu sei que as irmãs vão ter, que mesmo com a revelação, algumas irmãs não vão gostar da cor. Isso acontece quase sempre. Nós somos assim. O ser humano tem essa particularidade, e o Senhor trabalha conosco dessa forma. É por causa disso, irmãos, que existem centenas de ministérios espalhados pelo Brasil e pelo mundo, porque nós não somos iguais. Em um lugar, adora ao Senhor, como eu disse, batendo palmas. Em outro lugar, não bate palmas. Em algum lugar, dá glória a Deus, aleluia. Em outro lugar, não dá glória a Deus, aleluia. Fica quietinho. Em outro lugar, o pregador sapateia. Em outro, o pregador fica calmo, tranquilo. E assim nós vamos convivendo com os ministérios, com a obra do Senhor, se enquadrando dentro daquilo que Deus nos permite fazer, sem que haja uma vanglória de um povo em relação ao outro, considerando mais santo do que o outro, porque não faz isso ou não faz aquilo outro. Isso sim é pecado, irmãos. Se eu e você começarmos a avaliar, achar que nós somos melhores, nós estamos pecando. E isso alguns não enxergam que é pecado. E aponta o dedo para os outros e fala que a igreja tal está errada, a igreja tal está pecando. Quem está pecando é quem está falando. Por quê? Porque está julgando os irmãos. E isso Paulo fala que não é para fazer. Mas o crente não enxerga isso. Não enxerga. O que é bom, não enxerga. Nós precisamos, irmãos, de humildade. A humildade é reconhecer que nós não sabemos tudo, sabemos pouquíssimo sobre um monte de assuntos, e que nós estamos aqui pela misericórdia de Deus e tratados pelo Espírito Santo de Deus na medida da nossa fé. Alguns que têm a fé mais elevada, o Espírito Santo vai elevar a coisas tremendas, e outros que a fé é baixinha, o Espírito Santo vai deixar ele na fé que ele está. Alguns têm visão, enxergam coisas extraordinárias, outros não sabem nem ler. E o Espírito Santo trabalha com sábios, com não sábios, trabalha com aquele que tem visão e aquele que não tem visão. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo disse: fiz-me fraco para ganhar os fracos. Paulo mesmo, sendo mestre e livre, ele demonstrou para aquele povo que não era judeu, eles eram gentios, mas como eu citei para vocês, eles viviam durante tanto tempo adorando deuses estranhos e tendo festas estranhas, tudo era muito estranho, e de um momento para outro eles tiveram que mudar o comportamento, tiveram que entender coisas que eles não entendiam. E Paulo foi trabalhando com aqueles irmãos e com aquela igreja para que eles entendessem o propósito de Deus. O mesmo o Espírito Santo faz conosco. Ele vai nos levando a entendermos coisas mais profundas, a deixarmos de criancice, de meninice no meio evangélico principalmente. Tem tanta coisa chata no meio evangélico, irmão. Alguns cristãos não entram nem na casa de incrédulo para não se contaminar. E como é que vai evangelizar alguém se não se dá bem com ninguém? Não se dá bem com o familiar, não se dá bem com o trabalho, não vai bem em lugar nenhum. Imagine que peça rara que não é esse crente. Não é só misericórdia, irmãos, mas somente a graça de Deus. Porque geralmente quem tem esse comportamento não enxerga que tem esse comportamento, não vê. Quem vê é quem está de fora, né? Eu já citei até para vocês aqui, mas vou reforçar que na minha infância, eu morando na Zona Norte, eu gostava de jogar bola, e nós tínhamos um vizinho que era evangélico, mas todas as vezes que a bola caía no terreno do evangélico, ele rasgava a bola.
uma bênção de Deus é isso. Como eu orava para Deus abençoar aquele irmão. Dá para você imaginar alguém num bairro onde a maioria das pessoas não é cristã, garoto jogando bola, e um abençoado, quando cai a bola no terreno dele, ele rasga a bola. Que mensagem cristã um indivíduo desse está passando para a comunidade? Que ele odeia as pessoas. Porque se ele amasse como Jesus amou, ele não faria isso. Não daria esse péssimo testemunho de péssimo vizinho. Ele deveria pensar que as pessoas que não compreendem, não foram alcançadas ainda, precisam ver em nós amor, não ver em nós ódio, não ver em nós ignorância, não ver no cristianismo a falta de paciência, incompreensão, brutalidade. E muitos nos odeiam os cristãos por causa de brutalidade, de ignorância de muito crente. Cada coisa absurda que a gente ouve aí fora. E às vezes ainda falam que em nome de Deus. Horrível, coisas horríveis no meio evangélico. Mas o Senhor está tratando conosco. Porque para eu e você podermos fazer isso, precisamos ser espirituais. E uma mente espiritual é uma mente transformada. Um cristão que foi transformado pela ação do Espírito Santo, ele tem comportamento diferente. Ele vive de uma forma diferente, ele ou ela vive de uma forma diferente, vive para adorar o Senhor, vive em amor às criaturas que Deus fez, não vive com ódio tremendo, não vive com raiva de fulano, de beltrano, porque isso, irmãos, não deve existir no nosso coração, porque um coração cheio de raiva, como é que no mesmo espaço que tem raiva e ódio, vai existir amor? Vai existir a graça de Deus? Não cabe, irmãos. No momento está cheio do Espírito Santo, e no outro momento está cheio de raiva e de ódio. Nós precisamos da transformação real, não superficial. Uma transformação real, ela transforma primeiro aqui, dentro da mente. Quando a mente era santa, ela é transformada, a minha boca, o meu andar, o meu coração são transformados. E não adianta você falar que Deus te transformou enquanto a mente e a boca não foram consagradas, enquanto os pés não foram consagrados, enquanto a mão não foi consagrada. Então nós estamos parcialmente entregues ao Senhor. Um cristão, alguém que se entrega, deve se entregar integralmente, não a parte, mas a vida toda para o Senhor. Foi por esse motivo que quando Moisés esteve no monte, e o Senhor falou para ele: tira a sandália dos seus pés, porque no lugar que estás é santo, ele temeu. E daquele dia em diante, o comportamento daquele homem foi alterado, foi completamente mudado, porque ele teve um encontro genuíno com o Senhor. E todas as pessoas que têm um encontro genuíno com Jesus são transformadas. Então existem pessoas que não tiveram um encontro genuíno? Existe, e isso faz parte da vida. O Espírito Santo, ele nos convence, é a ação do Espírito Santo nos convencer, mas eu e você, nós somos convertidos quando isso parte de dentro para fora. A conversão, ela ocorre em nós e através de nós. O convencimento, ele vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convence, ele fala e a pessoa ouve. Mas para que haja uma conversão é necessário atitude. Por isso que a palavra vem para nós essa noite, que eu e você devemos ter atitudes, não apenas pensamentos, mas atitude de cristão, atitude de homem e mulher de Deus. Para alcançarmos e chegarmos a um ponto onde nós não apenas falamos do Evangelho, mas nós vivemos o Evangelho. Para que a minha vida e a tua vida não seja apenas uma pregação vaga, para que você fale e a pessoa olhe para você e por dentro diga assim: nossa, quem vê
pensa que é tudo isso e conhece a peça que é. Só quem convive é quem sabe. Isso é verdadeiro, irmãos. Nós podemos superficialmente mostrarmos que somos pacientes na frente de outros, para não passarmos por mal educados, mas Deus sabe o que vai na mente e no coração. E por causa disso, por Deus saber o que vai na minha mente e no meu coração, é que a palavra vem tratar a minha mente e o meu coração. Porque se eu interiorizar essa palavra e realmente eu desejar ser um cristão genuíno, eu tenho que mudar as minhas atitudes. Não ser só superficialmente, mas integralmente. Porque uma pessoa transformada, ele é transformado 24 horas, não só um momento, mas tempo integral. E a graça, ela vem sobre nós para fazer esse trabalho de convencimento, de trabalho na mente e no coração. A obra de Deus necessita de você, irmão e irmã. E essa obra, ela não vai acontecer. Não são os anjos, não foram permitidos que os anjos viessem pregar o Evangelho. Quem prega o Evangelho são nós, seres humanos. E como eu prego o Evangelho? Com a minha vida, com o meu caráter, com um jeito cristão de ser. Como eu citei para vocês o caso do vizinho abençoado. Ele foi um péssimo exemplo de cristão. Eu, como cristão, eu tinha vergonha. Cada vez que a bola caía lá, a gente já falava, pronto, ele vai rasgar. Imagina o que pensavam os garotos a respeito daquele abençoado irmão. E eu, por ser cristão, eu ficava com vergonha. Porque eu não podia falar nada. O homem era abençoado mesmo. E olha que o filho dele jogava bola conosco. Então quando o pai dele não estava, ele corria lá e pegava a bola. Mas quando o pai estava, nem ele ia pegar a bola, porque ele ia tomar um safanão do pai, do abençoado do crente. Talvez seja raiva por ele nunca ter jogado bola, sei lá, não saber. Mas eu sei que conviver com pessoas transformadas é uma bênção. Vivermos com pessoas que falam do Evangelho, mas ela vive aquilo que fala, é extraordinário. Estar desprendido para abrir mão até mesmo do seu orgulho pessoal para que o outro se sinta bem. Considerar que a vida em Cristo ela é plena. E tudo isso, irmãos, para que nós possamos fazer a obra de Deus aqui na terra. E a obra de Deus ela é feita por pessoas transformadas, pessoas que são cristãs genuínas. São essas que têm feito a diferença no mundo. E graças a Deus que o Senhor escolhe os seus e transforma os seus. Mas essa transformação, ela ocorre quando eu e você permitirmos o Espírito Santo tratar. Se eu e você resistirmos, nos fecharmos, vamos viver uma vida inteira, uma vida cristã, sem dar fruto do Espírito. Mas se nós abrirmos a mente e o coração e deixar que o Espírito haja, nós vamos ter experiências maravilhosas. E vamos poder transformar tudo que estiver à nossa volta. Porque a graça de Deus, ela habita naqueles que amam verdadeiramente uns aos outros. Esse é o principal e grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo, como se fosse algo fácil de fazer. Mas é por isso mesmo que é um mandamento, não é algo opcional. Se fosse opcional, não seria mandamento. Mandamento é para ser cumprido. Então sejamos nós, cumpridores da palavra de Deus, homens e mulheres que amam o Evangelho, que amam a Cristo e desejam fazer com que Cristo resplandeça a sua glória em nós. Amém?